Esse vídeo aqui é baseado num acontecimento que aconteceu comigo, que me trouxe algumas reflexões sobre a vida e sobre a sociedade em si e como ela está atualmente. Por exemplo, esse vídeo aqui vai ser uma lição sobre por que você diz não, no caso, mas porque muitas pessoas lhe impõem algumas coisas. Então vamos lá, eu tava dirigindo num semáforo, tava parado no semáforo, e veio aqueles franelinhas com aquelas águas para limpar o para-brisas. Quando ele ia jogar água, eu fiz: não, eu não quero que você lave. Ah, ele: não. E eu continuei insistindo: eu não quero que você lave. Pois ele jogou água, lavou e fez: depois você me paga. Pra frase pra mim. E nisso me fez uma reflexão que eu olhei assim e eu comecei a refletir sobre aquela atitude. E me veio alguns dois pontos que eu assinalei aqui agora que eu deixei descrito, mas que podem vir outros pontos nesse vídeo. Primeiro ponto é sobre importunação e imposição. Eu disse que não, eu afirmei que não queria aquele serviço, mas aquele flanelinha, por a necessidade que ele tinha, passou por cima da decisão e ainda colocou em mim, imputiu em mim uma dívida que eu não pedi para ter. Ou seja, quantas vezes na nossa sociedade eu vou colocar nessa situação a gente invade vamos dizer, a privacidade dos outros, não respeitamos a opinião ou a decisão alheia. E hoje a gente vive em um mundo em que a gente deve aceitar o que é imposto a gente, principalmente se for vindo de autoridade de cima, ou uma pessoa que tem um perfil mais autoritário que você. Logo, a gente precisa, vamos dizer assim, aceitar o que a gente impõe. E muitas vezes é a gente que impõe a outras pessoas. Então, se a gente for aí nessa reflexão, comece a analisar a sociedade. Então, por exemplo, vamos analisar o plano atual do governo. Nosso governo está com um recorde de déficit, caso você não saiba, quer dizer que a gente está devendo, o governo está devendo. Como o governo ele não gera receita, ele não é uma empresa que gera lucro, ele só, vamos dizer, suga dinheiro da sociedade. Então, se ele está devendo, o que é que ele deve fazer? Diminuir os gastos, como qualquer empresa. Mas não. O que é que o nosso governo atual faz? É simplesmente aumentar o imposto e empurrar a goela abaixo, dizendo: olha, a gente está devendo, a gente precisa arrecadar mais dinheiro para pagar nossas dívidas. Ou seja, simplesmente a caixa está vazando água, de vez de eu consertar aonde está vazando água, eu aumento a quantidade de torneiras para encher a caixa d'água. Eu jogo mais água para dentro da caixa d'água, de vez de consertar a vazação. Não faz nenhum sentido. Mas a gente tem que fazer o quê? Engolir calado. Por quê? Porque simplesmente não adianta fazer nada. Você sozinho não consegue fazer nada. Você não vai mudar essa lei. Porque tem um ministro que nunca estudou economia no Ministério da Economia. Simplesmente isso. E é isso que acontece na nossa sociedade que vivemos. Ora, outro exemplo que saiu agora do Ministério da Saúde é que todas as crianças devem ser vacinadas pela Covid-19. Eu sou pai, tenho um filho de 8 meses e eu não quero vacinar meu filho da Covid-19. Por quê? Eu não sou contra a vacina, meu filho tomou todas as outras vacinas. Mas a da Covid-19 é uma vacina que não foi testada, ela não passou por teste. Antes de você vacinar uma pessoa, essa vacina tem que passar por diversos testes que são feitos com animais, porque é o que mais se aproxima do ser humano. E esses testes passam-se análise depois de 5, 10 anos para ver o resultado no organismo da pessoa ou no organismo daquela espécie, para saber se vai dar câncer, se vai destruir, gerar doença autoimune e quais as consequências para as próximas gerações daquela espécie que está sendo testada. É assim que funciona a vacina. Ela simplesmente não é gerar, tipo, você desativa o vírus, bota para gerar anticorpos. Você precisa saber quais os pontos positivos e negativos das reações da vacina. É que nem um remédio, precisa ter pontos que, caso aconteça esse sintoma, você deve sumir com esse sintoma, que são reações alérgicas, entre vários outros pontos, precisa ser analisado. Logo, essa vacina do Covid-19, ela não teve tempo suficiente para ser testada. E ela foi jogada assim ao povo como se fosse um efeito rebanho. Vacina todo mundo, vral. Só que o que acontece? Por exemplo, começou as vacinações em 2000 se eu não me engano, 2020, 2021, por aí. E o que aconteceu? Muitas das vacinas que já existiam, que foram criadas e começaram a vacinar, foram descontinuadas depois ou foram retiradas. Por quê?
elas causavam muitos mais malefícios do que benefícios. Ou seja, algumas vacinas da Pfizer, é só você pesquisar aí no Google. Tem vários blogs e notícias, seja daqui ou do mundo, falando como existem diversos laboratórios de pesquisa e diversas vacinas que foram desenvolvidas. Também existe, dentro dessa linha, vacinas que não podem ser vacinadas hoje, porque elas causaram, por exemplo, arritmias cardíacas, tem pessoas que desenvolveram isso, consequências para o cérebro, entre várias outras coisas que foram diagnosticadas nessas pesquisas, depois de que vacinaram as pessoas. Logo, eu não quero colocar o meu filho a esse risco. Só que certo, Danilo, a Covid-19, seu filho pode pegar e pode matar ele. Eu concordo plenamente. Só que a Covid-19 é baseada como se fosse um vírus de gripe. E um vírus de gripe sempre está sofrendo mutação. Ou seja, sempre vai existir a Covid-19. Hoje em dia você pode estar pegando Covid-19 e tá achando que é uma gripe porque o seu corpo criou anticorpos. Minha esposa, ela se vacinou contra a Covid. Então ela criou anticorpos e possivelmente esse anticorpo passaram para o meu filho. Mas eu não quero dar uma injeção no meu filho que eu não sei qual a reação que vai dar nele. Se vai prejudicar ele. Por exemplo, a taxa de autismo que se criou depois da pandemia foi tanto porque as crianças foram começar a ser diagnosticadas, tanto porque crianças nasceram com má formação e com autismo. Ou seja, aumentou muito esse pico, tanto por causa de estudos, mas também se desenvolveu muito por causa dessas vacinas que foram colocadas. Tanto é que muitas foram descontinuadas. Ou seja, aquilo que vai imposto a mim, está sendo induzido a mim, algo que eu não quis. Então o que eu percebi? Muitas coisas que mesmo não querendo e não concordando, algumas coisas você impõe sobre a minha vida. E isso lembra exatamente um dos princípios do estoicismo, que você pode estar bebendo dessa fonte, que é o seguinte: não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. Dessa forma você pode ter uma vida mais tranquila. Não adianta a gente se apegar, por exemplo, nesse caso do Franelinha, se apegar a coisa tipo, eu não queria que ele fizesse aquilo e ele acabou fazendo. Não adianta se apegar à raiva do governo porque o governo está fazendo isso. Sabe por quê? Porque você só vai ter uma vida mais estressada. Se você quiser uma vida mais tranquila em relação a isso, necessariamente você precisa desapegar a muitas coisas. Segundo, cuidado com os sanguessugas. Como assim? Aquele Franelinha, ele estava baseado em alguns princípios de Deus, que eu vou colocar aqui. Que é, o texto que eu separei aqui foi 2 Tessalonicenses 13:10. O porquê? Quando ainda estávamos convosco, vos mandavam isto, que se alguém quiser trabalhar... Não, deixa eu recapitular, né? Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então aquele Franelinha estava trabalhando. E Deus disse que a gente deve ajudar e amar o próximo. Mas Deus não disse. E por muitas vezes a gente não precisa ser obrigado a ajudar, se a gente não quiser ajudar. Nesse caso eu falo de finanças de dinheiro, a gente pode ajudar com outras coisas. Porém, o ponto que eu estou falando aqui não é de ajuda aos menos necessitados, que tem gente que precisa de ajuda, porque ela não vai conseguir se reerguer sozinha. Mas há pessoas que acham que é sua obrigação ajudar. Para aquele Franelinha, era a minha obrigação dar dinheiro a ele para limpar meu para-brisa, sendo que eu não queria que ele limpasse o meu para-brisa e eu não queria também dar dinheiro. Porque eu sei que o dinheiro que eu possivelmente poderia dar a ele ia ser recolocado no universo das drogas e está incentivando o tráfico de loló, entre vários outros produtos. Não ia simplesmente mudar a vida dele aquele dinheiro, porque eu conhecia aquele Franelinha, sabia dentro do convívio. Mas mesmo assim, ele quis fazer. Logo, ele queria impor. Isso acontece de várias formas, que a gente pode chamar essas pessoas de sanguessuga, que elas querem sugar de você. Ele queria meu dinheiro porque achava que era minha obrigação dar o meu dinheiro a ele. Tanto é que ele me pôs uma dívida: você paga na próxima. Porque a rota que eu passo ali, com o carro, eu faço essa rota várias vezes. Porque fica próximo, eu tava voltando da igreja para minha casa. Então, era um sinal que eu passo muitas vezes por eu morar naquela localidade. Então, ele me pôs uma dívida que eu não queria. Ele adquiriu uma dívida sem eu mesmo querer. Sem eu querer o serviço até. Então, vamos colocar em várias pessoas que a gente vê na análise da sociedade que a gente pode chamar de sanguessuga. Eu conheço pessoas e conheço famílias que criaram o seu negócio do Bolsa Família. Ou seja, empreendem com um Bolsa Família. Veja que coisa legal.
elas têm um filho para adquirir o Bolsa Família e outros vários benefícios do governo. Quando esse filho vai crescendo, para ela não perder esse Bolsa Família e também aumentar a renda, ela faz um outro filho para ganhar o Bolsa Família também desse menino e vai crescendo e vai tendo filhos e filhos e filhos e vai crescendo ganhando dinheiro do Bolsa Família. Eu conheço várias pessoas que eu posso não vou citar, né, mas que eu vi essa realidade acontecendo, que criaram o Bolsa Família de um empreendimento, que tem o Bolsa Família como uma necessidade do governo, precisa me bancar, mesmo ela tendo condições de trabalhar. E aí que está o problema. O Bolsa Família foi criado para ajudar aquelas pessoas que estão passando por necessidade. Mas a maioria dos brasileiros usam do Bolsa Família como moletas. Eu ganho esse dinheiro na mamata aqui, eu não quero trabalhar. Então, eu vi pessoas que, por receberem cesta básica do governo durante o período de dificuldade, se acomodaram. Hoje eu estou recebendo, para que eu vou trabalhar? Ficaram com essa mentalidade. Você está vendo como esses sanguessugas da sociedade são ruins para a sociedade? Porque isso aconteceu e eu vi isso muito no quartel. A gente estava no quartel, por exemplo, capinando mato, tirando mato, limpando a Alameda, que no caso era a avenida principal do quartel, limpando, catando fruta que caiu, recolhendo folha. E enquanto todo mundo tem que fazer esse serviço, para ficar mais confortável e felpado, só fazia só o Miguelzinho que estava trabalhando, enquanto o outro tinha que limpar. Por quê? Ele sabia que se o outro não limpasse, o outro ia ser punido. E ele não estava nem aí. Pô, o outro vai limpar ali, eu sei que eu não vou ser punido aqui, vou ficar só no... E muita gente faz isso, pô. Fica no conforto aqui e deixa o outro se ralando. Aqui cortou, mas é exatamente daí que vem, para finalizar já esse vídeo, esse pensamento que veio da Bíblia. 2 Tessalonicenses 13:10. Se não quer trabalhar, não coma. Não fique vivendo uma mata dos outros. Não vive. Se você está passando por isso, saiba que você está indo de contra aquilo que Deus criou. Deus no início mandou o homem trabalhar. Deus criou o homem, fez homem, você vai cuidar da terra. Ele já mandou o homem trabalhar. Isso foi antes do pecado em si. Mandou o homem trabalhar, o homem sustentar a casa. Mandou o homem fazer essas atividades. Por quê? A pessoa deve saber que quando uma pessoa ajuda a outra, é para que ela consiga se erguer e não necessite mais de ajuda. Não é o que vai ser vitalício. É algo que ela precisa começar hoje, se erguer, ela está sendo ajudada, vai se reerguer, até que ela não precise mais de ajuda. Ou seja, como ela não precisa mais de ajuda, essa pessoa que ajudou ela pode ajudar uma outra pessoa, e ela como já foi ajudada, ela vai chegar num ponto que ela não precisa mais de ajuda, e daqui a um tempo ela vai ajudar a outra. Ou seja, agora eles dois não estão ajudando ninguém, ela pode ajudar a pessoa que ajudou ela, ajuda uma outra pessoa, e ela vai ajudar uma outra pessoa. Assim os dois conseguindo se reerguer e construindo. E assim vai acontecendo esse fator. Vai um ajudando o outro. E é sobre isso que a Bíblia nos ensina, sobre trabalho, sobre esse crescimento. De um ajudar o outro, não simplesmente um sugar o outro. Então isso acaba prejudicando muito e invertendo esse fundamento dentro da nossa sociedade, que acha que o governo é que tem que ficar dando as coisas. Não, é você que tem que trabalhar para dar as coisas, porque o governo não cria nada. Ele tira dinheiro de outras pessoas para dar a você. Entendeu? Não fique com esse senso, porque ele tem muito que tem que tirar. Faça o seguinte, existem pessoas que hoje vivem miserabilidade mesmo, de ter que viver na rua ou em casa de taipa. Faça o seguinte, você tem pouco, divida o pouco que você tem de a elas. Porque, por exemplo, o cara tem rico, ele tem muito dinheiro. É só porque ele tem rico, tem muito dinheiro, ele tem que tirar a parte dele e dar para outras pessoas? Não necessariamente. Deus não deixou esse mandamento. Deus deixou que a gente deve ajudar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Mas Deus não disse que a gente tem que ficar obrigado a ficar dando dinheiro a outras pessoas e dar mesa não para sustentar, não. Isso está totalmente errado. Ou seja, aquele flanelinha, ele queria trabalhar e estava certo. Mas ele queria impor que só porque ele tem a necessidade de trabalho e ele está precisando de dinheiro, eu preciso dar meu dinheiro a ele. Ou seja, o serviço que ele estava oferecendo ali eu não queria. Ele queria que eu fui, tecnicamente, ele quase me obrigou a comprar o serviço dele e ajudar ele de alguma forma. E é essa questão que eu estou falando de sanguessugas. Então, por exemplo, isso acontece não só nesse mundo, mas até de empreendedores, onde eu conheço pessoas que ficam chateadas se você não comprar delas, você comprar no concorrente. Mas muitas vezes
eu não gosto do produto delas, o serviço que ela entrega e a experiência que ela entrega é ruim, então eu procuro o concorrente, infelizmente. Então as pessoas precisam saber que nem todo mundo vai comprar de você, nem todo mundo é obrigado a comprar seu serviço e nem todo mundo é obrigado a lhe ajudar. Mas Jesus disse, ajudai os órfãos e as viúvas, porque eles são pessoas de vulnerabilidade. Ajudar os idosos, que são pessoas de vulnerabilidade. Mas uma pessoa que pode trabalhar com força própria, a gente deve ajudar ela, ela deve se reerguer para que ela possa ajudar outras pessoas. E não ter um compromisso vitalício, ela sempre tem que ser ajudada. E é sobre isso que me deu essa reflexão. Baseado no flanelinha, que eu fiquei pensando sobre como a gente tem uma sociedade doente. E se você hoje está aqui conversando comigo, hoje você aprendeu um pouco sobre a realidade atual. E como isso vai lhe ajudar no futuro. Porque, por exemplo, você pode ajudar uma pessoa e isso é muito bom. Ajude pessoas, erga pessoas, dê oportunidade. Se você tem uma empresa, dê uma oportunidade para que uma pessoa trabalhe na sua empresa. Se você sabe muito conteúdo, dê aulas para uma pessoa de graça para que ela possa aprender. Ou dê ferramentas, materiais, você possa ajudar essas pessoas. Mas essa ajuda sempre tenha como objetivo de crescer essa pessoa para que essa pessoa ande com as próprias pernas. E não no sentido dela ficar dependente de você. As pessoas hoje confundem ajuda com dependência. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, vai estar aparecendo. Para continuar aprendendo comigo, nesse card aqui vai estar aparecendo alguns dos meus conteúdos. Até o próximo vídeo.